Boa noite. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou a missionária Vânia, congrego na Assembleia de Deus Ministério Semeai, pastora presidente Rosângela Coentro, pastora auxiliar Suelen Coentro. Eu quero nesta noite trazer-vos uma palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo versículo 10, 11, 16, 23 e 24. Está escrito assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grande. Eu quero dar o tema dessa palavra de sabedoria, que o gigante, você não pode temer ao gigante, porque o gigante, ele vem para trazer pânico. Observo como primeiro item desse texto que houve uma batalha espiritual e invisível, porque o rei Saul, ele convoca o exército para uma peleja, para uma guerra, e ele fica num monte e o exército dos filisteus ficam do outro monte. Entre um monte e outro existe um vale, e nesse vale, durante 40 dias, o gigante Golias descia e afrontava o rei de Israel, que era o rei Saul e seu exército. E ele lançou um desafio. Ele gritava no vale: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E todas as vezes que ele ia no vale e gritava, o rei Saul ficava abalado e os soldados temiam, fugiam, saíam correndo. Eu vi uma batalha espiritual, uma batalha invisível. Um gigante que não conhecia Deus, criticava a Deus, criticava o seu povo, afrontava o exército do Senhor. Porém, esse gigante chamado Golias, ele era muito inteligente. Ele tinha uma estratégia terrível, onde o diabo hoje, os demônios, o nosso inimigo, continuam atuando com a mesma estratégia. Qual a estratégia, missionária? A estratégia é o grito no vale. O grito no vale. Todas as vezes que Golias descia no vale e gritava, chamando alguém para desafiá-lo, o seu tamanho, que era de 2,75 metros, aproximadamente 3 metros de altura, a sua armadura pesava aproximadamente 115 quilos.
O seu escudo precisava que um homem o carregasse, pesava aproximadamente uns 10 quilos, só o seu escudo. A sua lança era imensa. Então ele descia até o vale e gritava, aquela voz dele, que já era uma voz estrondosa, no vale ficava num eco maior, uma voz maior, e assombrava o exército de Israel. Então, na cabeça do rei Saul, na cabeça dos soldados, eles, como olhavam a aparência do gigante, eles se desesperavam. O gigante, ele estava atuando no mundo espiritual. Ele era inteligente. Sabe por quê? Estava mexendo com o invisível. Não existe na história de Israel ter tocado em um soldado que fosse do exército do rei Saul. Não existe. Ele trabalhava no psicológico do exército de Israel. Ele descia ao vale e exibia a sua voz. Ele gesticulava. Ele exibia o seu corpo, a sua altura, o seu peso. E com isso o povo ficava desesperado. Ele trazia angústia para o povo, ele trazia o medo, ele trazia o pânico. Ele mexia, ele dominava com a mente do povo de Israel. Por isso aquele povo não conseguia lutar contra esse gigante. Porque a aparência dele era grotesca, a aparência dele era terrível. Mas acima desse gigante existia um Deus, aleluia, todo-poderoso. Então Deus vem e levanta Davi, que há um tempo atrás, o profeta Samuel, e falou, vai lá, como rei. Foi a primeira unção de Davi. Foi o óleo que estava guardado no chifre de boi, que representava a força. Então a força de Deus, o Santo de Deus já estava na vida de Davi devido à sua primeira unção, a unção do óleo da força que descia sobre a cabeça de Davi. E essa unção veio e banhou os seus olhos, banhou os seus ouvidos, ocasionando o quê? A unção fez com que, a unção nos olhos, a unção na visão, a presença de Deus na visão de Davi fez com que ele enxergasse os gigantes como nada. Aleluia! O tamanho, a voz, a altura, a força do gigante para Davi era nada, devido à unção que estava na vida dele. E a unção também nos seus ouvidos. Tudo que o gigante falava não atingia Davi, porque ele estava com a unção, ele estava com a presença de Deus na vida dele. Então, quando ele olha para o gigante, que ele ouve o que o gigante fala no vale, aleluia, o que o gigante fala atinge a todos, mas não atinge a Davi. Então ele se posiciona e ele fala para o rei Saul que ele quer lutar contra esse gigante. O rei Saul tenta colocar sua armadura nele, mas não dá, ele não consegue andar, ele tira a armadura e ele vai até ao gigante Golias lutar contra ele a favor do reino dos céus. Aleluia, ele vai com uma funda e com uma pedra que ele pega no ribeiro. Ela vai até a testa de Golias em nome do Senhor dos exércitos. E ele vence a Golias. Ele roda aquela funda e lança e atinge a testa de Golias. E ele vence a Golias. Ele mata a Golias. E eu trago essa palavra para as nossas vidas. Cada um de nós, cada um de vocês que estão me assistindo, existe um gigante. Pode ser o gigante da enfermidade, do desemprego, o gigante da vida conjugal destruída. Existe um gigante. E esse gigante tem gritado no vale e tem te assustado. Mas eu quero te falar nesta noite que através da unção de vida, aleluia, Deus está te dando renovo nesta noite. Deus está renovando as tuas forças. O Espírito Santo
no teu lar hoje, entra na tua vida, trabalha na tua mente, e vencer esse gigante em o nome do Senhor dos Exércitos. Ninguém está acima do nome de Jeová. Gigante certo. O que tem se levantado na tua vida como um gigante cai por terra hoje em o nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o teu Senhor, o teu Salvador. E nesta noite eu quero trazer para vocês também o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ter força com esses gigantes? Tu tem que entregar a tua vida para Jesus. Na tua vida tem que ter o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Você quer jogar esse gigante por terra? Então, ore, se abstenha dos seus pecados, se converta, deixa Jesus entrar na tua vida, que uma vez você revestida do Espírito Santo de Deus, renovada do Espírito Santo de Deus, tu tem força para lutar contra esse gigante que tem te assolado, tem se levantado contra a tua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se tu confessares com a tua boca que o Senhor Jesus Cristo é o teu Salvador, tu herdarás a salvação. Receba Jesus nesta noite. Aonde você estiver, diga para o Senhor nesse momento: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha alma. Nós estamos diante de um gigante na face da terra, chamado 19. Um gigante que tem deixado muitos angustiados, em depressão, até mesmo com síndrome do pânico. E só quem pode derrotar esse gigante é o Eu Sou, o Senhor Jeová. Ele permitiu que esse gigante entrasse na face da terra. O próprio Deus permitiu que esse gigante entrasse na nossa nação. E somente Ele tem o poder para jogar esse gigante por terra. Mas qual é a receita, missionária Vânia? A receita é: o povo tem que orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Então o Senhor, o próprio Deus, Ele vai sarar a sua terra. Qual é a sua terra? É a sua casa, é a sua família. Deus quer sarar a sua família, a sua casa. Deus quer sarar a sua casa espiritual também. Eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo. O Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, está batendo na porta do teu coração. Ele quer que você abra o seu coração para Ele entrar e fazer morar. E fazer uma mudança. E jogar todos os gigantes por terra e te conceder. E Ministério Semeai. Estou com muita saudade de vocês. Que Deus vos abençoe. A salvação está batendo hoje na porta de muitos. A porta do coração. Jesus vai entrar e vai fazer a morada. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus sarar a sua terra. Ore, clame, se humilhe e se converta dos seus maus caminhos. Amém? Que Deus vos abençoe.